Salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Nós começamos mais um episódio que é um tutorial. Desta vez, um tutorial de como nunca mais desistir de nada. Então vai ser um episódio sobre persistência. Uma qualidade que todos nós precisamos, principalmente os jovens. Porque a gente está construindo nossa vida, está construindo projetos, está sonhando, tem muita coisa pela frente que ainda não conseguimos visualizar hoje ou visualizamos com muita fé no futuro, mas para chegar no futuro a gente precisa perseguir algumas coisas e ter paciência, ter força de vontade, então precisa persistir. E muitas das vezes a gente não consegue, a gente acaba desistindo das coisas. E eu percebi na minha vida que eu desistia de algumas coisas, então para falar sobre como eu comecei a mudar isso em mim e como que é necessário a gente buscar ter determinação, buscar ser persistente para não desistir de tudo ou parar de desistir, para não desistir mais de nada. Eu criei esse tutorial, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Eu vou começar falando sobre a minha experiência, né? Eu percebi que eu desistia muito fácil das coisas. E eu, parando para analisar hoje, eu percebo que eu desistia por dois motivos. Por desânimo e por incapacidade. Porque o desânimo, ele é muito natural que aconteça. Porque a gente pensa, projeta as coisas, e aí acaba que às vezes o processo, ele é cansativo, às vezes demora, às vezes mais do que a gente esperava, mais do que a gente planejou. Então é normal a gente desanimar em algumas situações. E aí, então acaba que em alguns momentos, se a gente não vencer esse desânimo, a gente acaba desistindo realmente daquilo. Por exemplo, eu treino jiu-jitsu. E para isso, a gente geralmente coloca uma meta... É uma meta estabelecida de sucesso. Assim, o ápice, o auge é chegar na faixa preta. Só que para chegar na faixa preta, tem a faixa azul, a faixa roxa, a faixa marrom e a faixa preta para quem é adulto. Para quem começa a treinar ainda criança, tem a faixa branca, faixa cinza, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, aí começa azul, roxa, marrom e preta. Só que para cada faixa dessa tem um processo de evolução que leva anos. De uma faixa para outra levam anos. E no meu caso, eu precisei ficar 2 anos parado por conta de estudos e um por conta da pandemia. Então acaba que isso, se fosse a minha meta, fosse pegar a faixa, e se eu tivesse esse tempo estabelecido, eu teria desanimado, porque já tem um tempo longo de perseverança. E no meu caso ainda precisei adiar um pouquinho mais disso por conta desses anos que eu fiquei parado, então eu fiquei estagnado na faixa azul. Então se eu me desanimasse dentro da arte marcial, provavelmente eu pararia de treinar, porque a faixa preta ficou mais distante. Só que não é o caso. Então, esse desânimo para isso não veio, mas para muitas pessoas vem. Porque as pessoas às vezes esperam pegar a faixa preta com determinada idade, mas, por exemplo, para pegar uma outra faixa demora, ou então para se formar. Eu consegui me formar em 4 anos e 3 meses, porque eu precisei defender o TCC em um semestre que foi um período intervalar, que eu não consegui defender no período normal, e aí eu precisei defender no período extra, que não foi um período intervalar. Para muitas pessoas também, às vezes acabam desanimando no processo de formação da faculdade, do curso técnico, enfim, até mesmo do ensino médio, porque são períodos que levam anos e tem muitos desafios no meio desse caminho aí. E aí muitas das vezes as pessoas desanimam e isso é determinante para a pessoa desistir. E é o que acontecia comigo em outras áreas. Eu não consigo trazer agora um exemplo, mas eram coisas menores. A faculdade, por exemplo, a faixa de jiu-jitsu são coisas maiores, mas que levam mais tempo, são coisas que eu tenho assim mais em mente agora. E também era o desânimo e a incapacidade. É outro fator que me levava a desistir das coisas. Porque muitas das vezes a gente realmente se acha incapaz. E muitas das vezes a gente é incapaz. Só que a gente é incapaz, a gente pode deixar de ser incapaz, a gente pode se tornar capaz. E isso muitas das vezes as pessoas não têm a paciência de correr atrás disso, porque claro que para muitas pessoas talvez tenham mais dificuldade para alcançar determinado conhecimento, determinada habilidade. Voltando para o jiu-jitsu, por exemplo. Se eu quero pegar a faixa, eu tô na faixa azul, para eu chegar na faixa roxa não é só uma questão de tempo,
é também uma questão de treino, uma questão de dedicação, uma questão de entrega, sabe, para a modalidade, e realmente me dedicar no meu treino. E para isso, talvez eu não tenha capacidade ainda para ser um faixa roxa. Talvez eu tenha capacidade para ser um faixa azul, que é o que eu sou. Para chegar na faixa roxa, eu vou ter que me capacitar para isso. Eu vou ter que aprender outras coisas, vou ter que administrar melhor minha mentalidade, vou ter que ter outro tipo de habilidade técnica, corporal. Enfim, isso tudo são fatores que para muitas pessoas acabam determinando para ela desistir ou não. Então, muitas das vezes, a gente ser incapaz, isso não deve ser motivo para desistir, muito pelo contrário. Isso deve servir de incentivo para a gente continuar. Continuar por quê? Porque a gente vai precisar alcançar essa capacidade. E esse processo a gente precisa ficar se motivando, porque é aí que está a chave para a pessoa desistir ou não. Então, a partir de entender que, para mim, o desânimo e a incapacidade eram duas coisas que me levavam a desistir, eu pensei, não, então eu preciso vencer isso, porque é um problema. Não posso ficar desistindo das coisas porque eu estou desanimado ou porque eu me sinto incapaz. Eu preciso encontrar ânimo e eu preciso entender que eu preciso buscar a capacidade. Então, a partir disso, eu tenho 3 tópicos assim que são fundamentais, que é isso que é tutorial que eu quero ensinar para você, que é a partir disso que eu comecei a entender e comecei a rever a minha persistência, a minha determinação para correr atrás das coisas. O primeiro é exercitar a determinação. Isso aqui é realmente um exercício cotidiano que vai das coisas mais pequenas possíveis. E como é que eu faço isso? A determinação, muitas das vezes, ela é uma qualidade, eu acho que nasce com a pessoa, ou a pessoa com a realidade em si, ela tem esse foco, essa motivação, é uma pessoa sonhadora. Eu acho que isso é da personalidade. Mas para quem não tem isso, dá para ser exercitado. Por exemplo, desde criança, eu sempre me vi fazendo uma faculdade. Só que a minha realidade, ela dizia que não seria fácil se realmente eu quisesse fazer, porque eu não teria condição de pagar uma faculdade. Então, eu já tive metade das possibilidades assim cortadas, porque eu realmente até hoje não tenho condição de pagar uma faculdade. Então, deveria ser uma faculdade pública se eu quisesse fazer. Só que para isso, o caminho se torna mais longo, porque é mais competitivo. E aí, para isso, eu precisava estudar, precisava me dedicar. E acabou que quando eu terminei o ensino médio, eu levei acho que 3 ou 4 anos para entrar na universidade. Não, acho que foi 3 anos. Para entrar na universidade, no curso que eu queria. Então foram 3 anos estudando para fazer o Enem, para tentar a vaga. E é frustrante quando a gente se dedica, tem uma chance e não consegue naquilo. E a gente precisa ter essa determinação. Então isso, para mim, é uma coisa grande que eu precisei trabalhar essa determinação. Não, ano que vem eu vou tentar de novo. Ano que vem eu vou tentar de novo. Não consegui? Ano que vem eu vou tentar de novo. Então a gente precisa ser determinado e não desistir. Porque se não deu certo agora, tem outra chance, então tenta de novo. Só que para isso, tem coisas menores que a gente pode usar como exercício para ser determinado. Por exemplo, como eu falei, eu treino jiu-jitsu, eu comecei a treinar tem 5 anos. Eu treinei 3 anos, parei 2 anos parado e agora eu tô há 6 meses que eu voltei a treinar. Então eu tô mais ou menos há 5 anos e meio treinando, desse tempo fiquei 2 anos parado. Mas ainda assim, em casa, eu sempre fiz assim, alguma atividade física. Abdominal, uma flexão, alguma coisa assim. Para não ficar totalmente parado. E aí tá a chave para minha determinação. Então, por exemplo, o que eu faço? Antes de começar o treino, antes de começar a fazer o exercício em casa, eu já coloco na minha mente um plano de treino. Eu falo, vou fazer, 50 agachamentos, 100 flexões, vou fazer 3 séries de cada coisa. Aí eu determino na minha cabeça. Aí quando eu começo a fazer, eu determino assim, sendo realista, o tempo que eu tenho disponível, para como que tá meu ânimo para fazer aquilo naquele dia, como tá meu corpo, se eu tô realmente bem. E aí eu calculo isso, vou conseguir fazer isso. E quando eu começo a fazer, às vezes bate o cansaço, bate a preguiça, ou começa a sentir mesmo o cansaço do exercício. Aí eu falo, eu vou desistir. Só que aí eu penso, não, quando eu comecei eu sabia que eu conseguiria fazer isso, tanto que eu coloquei isso como meta.
Então eu falo, só vou desistir quando eu terminar essas 3 séries. Só vou parar quando eu terminar essas 100 flexões, esses 50 agachamentos, as 3 séries que eu determinei. Então isso me ajuda muito, porque por mais que quando já está chegando, por exemplo, na última série de exercícios, eu já esteja morrendo, mas quando eu termino tudo aquilo que eu tinha determinado no começo, a sensação ela é muito boa. Porque a gente começa a entender que realmente a gente consegue se superar, a gente consegue ir até o final, a gente consegue buscar motivação, nem que seja às vezes na força do ódio, mas a gente consegue chegar até o final. Então isso é um dos exercícios que eu faço. Então no dia a dia eu crio pequenos desafios assim que me levam a ser determinado. Por exemplo, eu vou andando para tal lugar, para o supermercado, para a igreja, para algum lugar. Então mesmo se na hora me der preguiça, mas se eu já tiver determinado aquilo, eu falo, não, eu determinei, então eu vou conseguir. É a motivação. Ou então, tal dia eu vou começar a fazer tal coisa. Tem aquelas promessas de final de ano, né? Agora eu vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. Ao invés de começar do grande, o ano todo eu vou ser fitness. O ano todo eu vou ler 10 livros. Não, comece com coisas pequenas. Do dia a dia mesmo, coisas que tu faz. Por exemplo, eu vou tentar almoçar na hora certa, vou tentar comer menos, vou tentar dormir no horário certo, assistir menos televisão, coisas assim, sabe? Que a gente vai treinando a determinação e vai realmente se adaptando a um padrão mais organizado, mais ter meta, bater a meta, alcançar aquilo que a gente se propõe. Então esses exercícios pequenos, eu acho que a determinação ela entra nisso, ela é exercitável. Então isso é um fator muito grande para a gente ter persistência, para a gente parar de desistir das coisas. Porque se a gente não desiste de coisas pequenas, para quando chegar nas coisas grandes, a gente já vai estar um pouco mais trabalhado nessa questão da persistência. Na minha cabeça faz sentido e para mim tem funcionado. E o segundo é se lembrar da motivação. Porque muitas das vezes a gente esquece, como eu falei, às vezes no meio do caminho as coisas acabam acontecendo e a gente vai desanimando. Por exemplo, eu tô treinando para um concurso público e aí no meio do caminho eu tenho várias dificuldades, aí vem outras propostas e eu esqueço que aquilo é meu sonho. Mas eu tenho que me lembrar da motivação, do que me levou a querer aquele concurso, do que me levou a começar a estudar, do que me levou a me inscrever naquela prova, a me inscrever no Enem, o que me levou a buscar, a ter em mente aquele curso da faculdade, o que me levou a querer ter a faixa preta do jiu-jitsu. Então, esse exercício de psicológico, ele também é fundamental, porque muitas das vezes é natural a gente esquecer, o tempo passa, as adversidades vêm, e às vezes a gente se confunde mesmo, ou esquece. E aí ficar se lembrando do que te levou a começar, vai te servir como motivação para continuar. Mesmo que o cansaço venha, mesmo que o tempo que tu programou demore um pouco mais, mas tudo isso tu vai continuar motivado, porque tu vai sempre estar te lembrando do que te levou a começar. E também por isso a gente precisa ser muito realista, não começar a projetar as coisas por impulso, mas simplesmente a gente precisa sonhar, projetar as coisas com com maturidade, sabe? Para saber exatamente se a gente tá no caminho certo. Eu acho que eu falo melhor sobre isso no episódio que é um tutorial de como construir um império, sobre motivação, mas aí agora a gente vai falar falando sobre persistência e desistência, né? E o terceiro tópico que eu coloquei aqui é vence por ti. Porque a motivação, aquilo que dá o pontapé inicial para nossos projetos, nossos sonhos, nossas metas, isso tudo, se a gente não tiver uma motivação bacana, a gente não vai conseguir ir até o final. Porque muitas das vezes, como eu falei, a gente vai na empolgação. Vai no começo ou porque é moda, ou porque alguém falou, deu a ideia, mas muitas das vezes se aquilo não nos move realmente, a gente dificilmente vai conseguir ir até o final. Então a gente precisa entender essa motivação e ser o nosso maior incentivador, porque muitas das vezes a gente não vai encontrar motivação em outras pessoas, em outros espaços, em outras circunstâncias, a gente vai precisar ser essa motivação. Então, como eu mesmo falei já em outro episódio, na minha bio do Instagram, tá lá, seja você seu maior incentivador. Porque é uma
é uma meta que eu tenho para mim, porque muitas das vezes realmente a gente não consegue motivação de outros e a gente precisa ter motivação. E se a gente não consegue de outras formas, a gente precisa ser a nossa própria motivação. Então, ao mesmo tempo que tu vai ter que te lembrar do que está te motivando, tu vai ter que ter uma motivação ok, que realmente te impulsione, te leve para correr atrás, porque senão realmente tu vai até chegar no final, pode até persistir, mas não vai ter o mesmo valor para ti, porque se tu não está determinado, tu não está motivado, as coisas elas não têm o mesmo brilho. E aí agora eu queria trazer alguns exemplos, como eu geralmente faço, né, para mostrar, para exemplificar assim o que a gente está falando sobre esse tema. E aí, pra gente falar mais ou menos sobre como nunca mais desistir, a gente precisa, acima de tudo, ter foco. E aí eu trago a Bíblia porque a Bíblia, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela é um conjunto de um monte de história, de vivência, de experiências que realmente tem muito ensinamento pra gente. Então, são ensinamentos que estão lá disponíveis para qualquer pessoa e a gente vê que é questão prática, sabe? São pessoas que viveram aquilo e tá lá pra gente aberto o que a pessoa viveu, o que a pessoa aprendeu, o que a pessoa errou. Então acho que são experiências que vale a pena a gente discutir. E dentro desse tema, eu queria falar agora, né, sobre como a gente precisa focar. Para nunca mais desistir, a gente precisa focar. Então o que tu precisa focar? Em 3 coisas. O primeiro é foca naquilo que tu quer. Assim como fez um cara chamado Jacó. Jacó, ele está lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 32, de 24 a 32. Diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou ele com o homem até que a alva subia. Só para resumir aqui, eles estavam viajando porque ele ia reencontrar o irmão dele, que ele enganou um tempo antes. E aí ele passou um tempo foragido do irmão dele, aí aqui ele já estava projetando voltar para reencontrar o irmão dele. Só que para isso ele sabia que o irmão dele queria pegar ele, né? Então era toda uma missão para ter esse reencontro. E aí nesse momento aqui ele mandou a família dele, os empregados dele ali na frente, ele ficou atrás. E aí acontece essa luta aqui, essa situação. Jacó, porém, ficou só e lutou ele com um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, esse no caso o homem que estava lutando com ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. O que tem a ver essa história de uma luta, de uma pessoa que ficou manca e com a questão da persistência? Tem tudo a ver, porque Jacó, a gente vê que ele encontrou esse personagem, que a história diz que é um anjo, né? Que ele começou a lutar com um anjo porque ele sabia que aquele anjo poderia abençoar ele, tanto que abençoou. Só que não era o projeto, eu não sei, daquele anjo, ou também não era, talvez não fosse daquela forma, naquele momento, mas Jacó ele precisava, ele queria aquela bênção. Então, como ele queria, ele lutou e falou: só vou deixar tu ir embora quando tu me abençoar. E aí ele ficou lutando com o anjo, já estava amanhecendo, ele precisaria voltar. E aí, de tanto ele insistir, e mesmo ele tocando na coxa, né, deixando o Jacó fisicamente impossibilitado de continuar, mas Jacó ele persistiu, ele continuou lutando, porque ele realmente queria aquilo e conseguiu. E conseguiu ser abençoado, e a partir desse momento que o nome dele passa de Jacó para Israel. Israel a gente conhece como o pai das 12 tribos, né? É um homem importante. E nesse momento que ele passa a se chamar Israel, porque ele foi abençoado por esse anjo. E a gente percebe como que às vezes
vale a pena sim, no sentido de persistir, mesmo que as circunstâncias elas sejam desfavoráveis, porque a partir disso a vida dele não foi mesmo. Ele passou a ter uma sequela, né, dessa perseverança, dessa luta dele. Ele passou a mancada porque ele teve a coxa afetada na luta. Então a gente percebe que aquilo que a gente quer, a gente precisa ir atrás, a gente precisa brigar por isso, por aquilo que a gente se determinou, que a gente quer, que a gente realmente acha que consegue, mesmo que o preço para isso seja um preço que muitas das vezes as pessoas não entendam, mesmo que isso traga marcas pra gente. Se a gente quer, vai valer a pena a gente lutar. Então esse é o primeiro motivo, focar naquilo que tu quer. E o segundo é focar naquilo que tu precisa. Tem outro personagem que a gente vai ver na história, acho que é uma história bem conhecida, que é o cego de Jericó. Aí Jesus estava numa daquelas viagens que ele fazia, né, na época do ministério dele aqui na Terra. E a gente vai encontrar isso no livro de Lucas, 18, 35 ao 43. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele, no caso Jesus, perto de Jericó, estava um cego assentado do caminho, mendigando. E ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calassem. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então a gente vê aqui um milagre que dependeu de uma única chance. Talvez aquele homem não encontrasse Jesus em outra situação. Naquele momento Jesus ele nem ia parar por ali, ele estava de viagem, ele estava passando lá. E como ele era cego, né, mas ele não era surdo, então ele ouviu o alvoroço. E ele perguntou: o que está acontecendo? Falaram: Jesus que está passando. E na mesma hora, ele entendeu que Jesus estava passando e a chance dele estava passando naquele momento também. E o que ele fez? Aproveitou a chance, porque era o que ele precisava. A cegueira, ele era um cego e ele precisava de um milagre. Porque primeiro que a gente vê que ele era mendigo. Então, mesmo que a medicina pudesse ajudar ele já não teria acesso à medicina. E provavelmente a medicina da época não iria ajudar ele, talvez hoje, dependendo da situação dele, a medicina não reverta, né, em alguns casos. E naquela época piorou, ainda mais que ele era mendigo, então estava ferrado mesmo. E a alternativa dele era Jesus. A esperança dele estava em Jesus para receber aquele milagre, porque ele realmente sabia que era só um milagre para ele. E ele não perdeu tempo, porque ele precisava de um milagre. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal falava: cala a boca, tu tá incomodando Jesus e tal, porque era um mendigo, tipo, praticamente ninguém respeita mendigo, né, nesse mundo até hoje. A gente vê essa desvalorização com as pessoas, né, com esse público. E ele, mesmo assim, ele continuava: Jesus, tem misericórdia de mim, porque ele não queria perder aquela chance que ele estava tendo, que talvez fosse a única que ele tivesse na vida. E vale a pena, porque Jesus, ele ouve o pedido dele e ele vai lá, ele fala: vai lá, tragam ele aqui. E aí Jesus pergunta: o que tu quer? Ele: eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Porque ele tinha fé que realmente que Jesus poderia curar ele. E que só Jesus poderia fazer aquilo. E realmente só Jesus poderia, e fez. Então para ele valeu a pena. Valeu a pena o quê? Ter se exposto em ter ficado gritando, pedindo por misericórdia. Valeu a pena ter ignorado o pessoal que mandava ele calar a boca, porque ele sabia do que ele precisava. Então a gente precisa focar naquilo que a gente precisa. Focar naquilo que a gente quer e focar naquilo que a gente precisa. E o terceiro, focar naquilo que a gente se propôs a fazer. Como eu falei, né, dentro do exercício a gente determina. A partir do momento em que a gente se compromete a fazer alguma coisa, a gente precisa ter isso em mente para que a gente não desista no processo, para que a gente continue até o final, até acabar aquilo que a gente se propôs a fazer, até concluir, até chegar lá. E também tem um exemplo na Bíblia. Eu acho que esse exemplo é mais conhecido ainda. É um outro cara, voltando lá para o Velho Testamento, Noé. O famoso Noé da Arca.
Gênesis capítulo 6, versos de 13 a 19. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E é aqui Deus, ele, como o cara mais criativo que já existiu no mundo, né? Ele vai dar todos os detalhes de como deve ser feito o projeto da arca. Eu vou pular essa parte. E aí ele fala: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservar vivo contigo, macho e fêmea serão. Aí lá no capítulo 7 a gente já vê isso aqui é a promessa, né? É a ordem de Deus falando para Noé. E depois a gente vai ver o cumprimento disso. Gênesis 7, 6. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa da água do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo réptil de toda a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então a gente vê a promessa sendo feita, a promessa não, a missão sendo dada e a missão sendo cumprida. Só que isso não foi tão simples assim. Para construir essa arca, uma arca que para caber tudo isso e para suportar esse dilúvio global que aconteceu lá, a gente percebe que seria um projeto muito grande. Noé já não era um jovem nessa época. Ele já tinha um pouco mais de 500 anos quando foi dada essa missão para ele. E ele assumiu a missão. E a Bíblia não fala exatamente quanto tempo levou, mas, segundo historiadores, levou de 40 a 50 anos para construir esta arca. Então, a gente sabe que levou décadas para ele construir a arca. E a Bíblia, eu não lembro exatamente se fala sobre isso, mas imagina comigo, em um período que não chovia, em uma época que aquilo era a realidade para eles lá, a seca, não tinha previsão de nada nesse sentido, como Deus tinha prometido que viria, né, um dilúvio. E aí tu vê um velho pai de família já começar a fazer um barco gigante no meio do nada, assim. Então, normalmente as pessoas não entendiam aquilo e não apoiavam aquilo. Eu não sei a família dele como era a relação mais direta, mas eu até gostaria de ter esses detalhes dessa história. Mas a gente imagina como foi para ele ter que resistir a tudo que estava ao redor, né, dizendo para ele que talvez aquele projeto era loucura, e para ele mesmo, porque foram décadas trabalhando naquilo, confiando na palavra de que viria aquela chuva e que ao mesmo tempo que poderia não acontecer, se acontecesse para ele também era livramento, né? Porque só ele seria salvo, porque o resto da galera não tinha estrutura para sobreviver a um dilúvio. Mas ele foi até o final, porque a missão foi dada e a missão foi cumprida da forma como Deus tinha falado. Ele seguiu o projeto da arca e no final entrou com quem era para entrar, com a família, com os filhos, com as noras e com os bichos. E aí a gente precisa entender que Noé, assim como ele foi resistente e foi até o final com aquilo que ele se propôs a fazer, porque a gente não vê Deus obrigando ele. Ele poderia tanto não ter aceitado no começo, quando foi dada a missão, quanto ele também poderia ter parado no meio do caminho, porque foram anos. E muitas das vezes a gente, no começo, quando recebe a missão, ou quando a gente projeta alguma coisa, a gente está entusiasmado. Mas às vezes ao longo do tempo as coisas acontecem, a gente muda de mentalidade, ou a gente desanima, enfim. Mas a gente precisa ir até o final naquilo que a gente se propôs. Esses foram os 3 tópicos para a gente trazer as histórias, né? Focar naquilo que a gente quer, focar naquilo que a gente precisa e focar naquilo que a gente se propôs a fazer. Só que para isso, já para encerrar, tem uma questão também. Porque a gente fala sobre nunca mais desistir de nada, só que às vezes desistir não seja algo tão ruim assim. Mas se for para desistir, que seja do erro.
Por que eu falo que desistir talvez não seja uma coisa tão ruim? Porque existe uma diferença entre perseverança e teimosia. Muitas das vezes a gente persevera, a gente acha que está perseverando, mas a gente está sendo só teimoso, porque a gente não entende as coisas como elas realmente são ou como elas deveriam ser. Falando em relação a sonhos, a projetos, enfim, a gente precisa ter perseverança porque são coisas nossas, são coisas que a gente entende o valor daquilo, a importância daquilo. Mas tem situações em que a gente está teimando em coisas que o contexto diz que é errado. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor nos dizem que nos mostram outras possibilidades e a gente está teimando. Então a gente precisa ter esse cuidado também para perceber quando a gente está sendo teimoso e quando a gente está sendo perseverante. Por exemplo, eu quero limpar um carvão, uma pedra de carvão. Eu falo, não, dentro desse carvão eu tenho certeza que é branco, então eu vou começar a limpar ele. Isso vai ser um esforço em vão, porque eu sei que não vai, porque naturalmente não vai ter nada branco dentro dele. Eu vou limpar o carvão até ele se acabar e não vai aparecer nada branco, porque o carvão ele é o material totalmente preto. E, por exemplo, um outro exemplo aqui de teimosia. Tem uma torneira mal fechada. Eu fechei, em vez de enroscar toda a torneira, ficou levemente aberta e está pingando. Qual é o mais prudente? Eu ficar limpando com um pano cada gota que cai no chão ou eu fechar a torneira de uma vez? O mais prudente é eu fechar a torneira, porque vai parar de pingar. Se eu ficar limpando a cada gota que cai, eu vou ficar lá para sempre. Então é uma questão de teimosia e perseverança a gente entender o que a gente precisa fazer em sentido estratégico, em sentido de ser inteligente. Entender o contexto, entender aquilo que nos move, entender aquilo que lá no começo fez com que a gente começasse a pensar naquilo, a projetar aquilo, mas também olhar lá para frente, se realmente vale a pena aquilo que a gente começou, ou se a gente pode rever alguma coisa ou adaptar alguma coisa, para a gente saber se realmente desistir não seria a melhor opção nesse momento. Talvez seja, dependendo do que a gente está falando. Eu não sei do que é que está insistindo nesse momento. Mas assim, desistir por desistir na questão da derrota é uma sensação que a gente precisa parar de ter, porque isso não faz bem pra gente. A gente precisa ter essa sensação de que a gente realmente consegue ir até o final daquilo que a gente se propõe, a gente consegue lutar por aquilo que a gente quer, mas também a gente precisa entender que os nossos sonhos eles podem ser adaptados, os nossos projetos, ou então a nossa vida a gente pode evoluir se a gente estiver insistindo, por exemplo, em um comportamento que seja ruim. Então, mas naquilo que é nosso, que é de determinação, que é de sonho, que é de projetos, que é de algo que a gente sabe do valor, a gente precisa insistir, precisa persistir, precisa ir até o final, porque vale a pena. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Para mim vale a pena hoje em dia ter feito esses exercícios e entender essas coisas, porque eu sou ainda jovem, tenho muitos projetos, já vivi muitas coisas que eu precisei insistir, precisei projetar, precisei correr atrás, que na maioria das vezes não é fácil e para muitas pessoas às vezes é até mais difícil ainda do que para nós. Então a gente precisa entender quando que as circunstâncias são desfavoráveis, quando que a gente não tem apoio, quando que a gente não tem estrutura, mas isso talvez não deve ser determinante. A gente precisa entender que a gente pode dar o nosso jeito e da forma como a gente consegue e com os passos conforme a gente consegue dar, porque uma hora vai chegar. Mesmo que não seja no tempo que a gente gostaria que acontecesse, mesmo que não seja da forma como a gente gostaria que acontecesse, mas uma hora vai, a gente só precisa ter persistência. Então esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.